Vamos abrir em Provérbios qualquer coisa. Ah, não. Provérbios 11:24. Provérbios 11:24. A palavra de Deus diz que é mel para nós. Provérbios 11:24. Alguns há que espalham e ainda lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perca. A alma generosa engordará e o que rega também será regado. Ainda hoje, um dos meus filhos mandou-me uma coisa que encontrou na internet. E então era um homem a falar, estava com o seu filho e ia a passar uma senhora a chorar. E o seu filho chamou-lhe a atenção, a dizer: Olha a senhora a chorar. E ele dirigiu-se à senhora a perguntar o que é que se passava. E ela dizia que não tinha. Estava a tentar ganhar dinheiro para dar alimento hoje aos seus filhos. E ele perguntou o que é que ela fazia, e então ela vendia, tipo vendedora ambulante, a vender um produto. Era no Brasil, tinha um produto, talvez que ela fazia, qualquer coisa. Tinha um nome estranho, que eu não conheço bem o que era. Não sei, era coisa, acho que era uma pasta qualquer de amendoim. E eu depois fui ver e foi isso que eu percebi. E ela não tinha vendido e por isso estava a chorar. E então o senhor perguntou se ela tinha o que nós chamamos em Portugal é MBWay e lá no Brasil é Pix. E então mandou para ela 1.000 euros. Mil reais. A senhora chorava e dizia: Não, não, eu só queria o suficiente para dar de comer aos meus filhos. E ele disse: Não, mas eu quero abençoá-la para que você possa comprar coisas e comprar para os seus filhos. E ela chorava. E ele disse: Pronto, mas não é preciso chorar mais e tal. E ele disse: Mas você vendeu hoje alguma coisa? E ela disse: Eu vendi e ganhei 20 reais. Mas estava uma pessoa com fome. E eu dei-lhe os 20 reais para que ela pudesse comer. E este homem que estava a falar disse assim: Ela deu, mesmo tendo pouco. E Deus lhe abençoou 50 vezes mais. E ele diz: Quando cheguei a casa, eu tinha uma transferência de 50.000 euros. Ou 50.000 reais. Nós não entendemos às vezes como é que Deus funciona e como é que as coisas acontecem. Nós só agimos por fé. E o que fazemos está na memória de Deus. Ainda agora eu estava a falar e Deus estava-me a mostrar uma coisa que eu fiz, mas eu não quero falar sobre isso. Ele não se esquece. Ele não se esquece do que é que nós fazemos. Ele não se esquece do que é que nós abençoamos, ele não se esquece do que é que nós damos, ele não se esquece de nada. Alguns há que espalham e ainda lhes acrescenta mais. Outros retêm mais do que é justo, mas é para a sua perca. A alma generosa engordará, o que rega também será regado. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Pai, em Ainda nome de com Jesus. alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará.
Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Obrigado por podermos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada temos falta e vamos ter falta. Tu vais suprir sempre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. No nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Antes de abrirmos, eu quero-vos falar um pouco por causa do título. O título chama-se Mel. Eu acho que vocês todos sabem o que é mel, não é? Vem naqueles potezinhos, nós colocamos lá uma colher, quando a colher saia, vem tudo agarrado à colher. E vem espesso. E quando Deus me fez lembrar isto, a primeira coisa que eu me lembrei é sobre a área financeira. E Deus me disse, não é disso que eu quero que tu fales. Eu quero que tu fales que cada vez que alguém me busca, que quer realmente estar comigo e me busca, é exatamente como colocar a mão do mel. Ele vai poder transportar, abençoar outra pessoa, mas vai ficar agarrado a ele, colado a ele, e não o vai largar tão cedo. Eu, minha esposa, tivemos o privilégio de crescer numa igreja onde a presença de Deus era constante. Nós ansiávamos por ir para a igreja. Ansiávamos estar na igreja, porque sabíamos que a presença ia chegar. A presença de Deus ia chegar. Era de tal maneira que o ar ficava mais pesado. De tal forma como nós colocamos uma mão dentro d'água e fazemos assim, quando metemos a mão fazemos assim e sentimos a água passar pelos nossos dedos, assim eu fazia no ar e parecia a mesma forma, só que no ar. A presença real de Deus. Eu sei para alguns isto é esquisito, mas acredita em mim, nada, absolutamente nada compara. Nem aquilo que você acha que na sua vida foi a mais alegria possível, nada se compara. Eu lembro-me quando eu aceitei Jesus, depois comecei a frequentar essa igreja, por si pertencia à mesma denominação onde eu tinha aceito Jesus. E foi uma grande bênção para a minha vida. Deus começou-se a manifestar de uma forma real como eu nunca tinha visto na minha vida. Porque todo aquele que procura, encontra. Todo aquele que busca, encontra. Bate, abrir-se-vos-á. É a palavra de Deus. Nós nunca nos esquecemos o nome da rua onde isso aconteceu, na Rua da Barroncheira. Não nos esquecemos dessa igreja, foi também a igreja onde eu me casei. Mas o que não nos esquecemos é da presença tangível. Eu quero falar sobre 2 livros.
Um deles é Mundo em Chamas, e ele vai aparecer aqui, embora eu tenha aqui em pequenino, não é? Vai aparecer aí na câmara em pequenino, vai aparecer ali em grande. Mundo em Chamas. Mundo em Chamas é de um homem de Deus, Rick Joyner, que fala sobre um avivamento que aconteceu no país de Gales. Aconteceu este avivamento com uma força tão grande por volta do ano 1900 que aconteceu de tal forma numa cidade, começou numa cidade e essa cidade propagava a outras. Homens e mulheres jovens completamente dedicados ao Espírito Santo e dirigidos pelo Espírito Santo faziam a presença do Espírito Santo notar-se. E onde eles iam, tudo fechava. Os cafés fechavam, os boates fechavam, os cinemas fechavam, porque toda a gente ia vê-los. Era tão impressionante que eles chegavam a uma reunião e o líder, eu não me lembro o nome do líder, o líder agarrava e dizia: Espírito Santo, o que é que queres que eu faça? E esperava em Deus para saber o que é que ia fazer. E então umas vezes era louvor e adoravam, e adoravam, e adoravam, e adoravam. Outras das vezes ele começava a pregar e não se calava. Outras das vezes oravam. E outras das vezes calavam-se. E estavam numa reunião, calados, em completo silêncio. É um livro que eu aconselho mesmo a você adquirir. E aconselho você a ler, para você perceber que a presença de Deus é tangível. Que a presença de Deus não tem a ver só com as bênçãos. Não tem a ver em você ser curado, em você ter as coisas. Deus trazer-lhe, porque isso garantidamente Ele diz. Tudo o que diz orando, creio que recebeis e te-lo-veis. Garantidamente Ele diz isso. Mas você quer mesmo a presença de Deus na sua vida. Você tem que ser aquilo que busca a presença de Deus. Eu agora quero falar sobre outro livro que se chama Caçadores de Deus. Uma grande bênção de um homem, Tommy Tenney. Este homem teve algo que lhe aconteceu nele, foi impressionante. Ele foi convidado por um pastor a ir pregar. Ele chegou lá e pregou. Só que na semana a seguir o pastor voltou a convidá-lo. Ele voltou a ir lá. E voltou a convidá-lo, penso eu, uma terceira vez. Só que dessa vez, quando entraram nesse domingo na igreja, o ar já estava pesado. Mas não pesado de sentir incómodos. Pesado diferente. O grupo Louvor vai para cima do púlpito, começa a cantar, mas chega a uma altura não consegue cantar mais. Este pastor pede à esposa para ir cantar e ela vai cantar mais um pouco. Mas era muito. A presença de Deus estava muito forte. E então o pastor vai falar com ele, tu não queres ir falar? E ele diz, eu não quero me mexer sequer. E ele, eu não quero que mude nada. E então o que é que aconteceu? Este pastor subiu ao púlpito, falou uma palavra. E depois de falar aquela palavra, só releu um versículo bíblico. Um púlpito igual a este rachou ao meio e ele foi projetado cerca de 2 a 3 metros para trás.
E a partir dessa altura, pessoas começaram a chorar. Não paravam de chorar. Porque a presença de Deus estava ali. E quando alguém está na presença de Deus, não se consegue controlar. Porque mesmo que você diz, não, mas eu tenho a minha vida tudo bem, eu peço perdão a Deus, eu faço coisas boas, mesmo assim, o arrependimento vem ao de cima. Porque a presença de Deus é tudo. Diáconos agarraram e levaram o pastor para o gabinete dele, tiraram-no dali. Esses diáconos que os levaram não conseguiram sair do gabinete. As pessoas não paravam de chorar, de ir à frente, não paravam. Estava de tal forma que isto começou às 8h30, às 11 tinham outra reunião e misturou-se as duas reuniões e continuaram. E as pessoas começaram a vir ter com este pastor a pedir para ser batizadas. O pastor, que não queria ultrapassar o outro pastor, mandou perguntar ao outro, mas cada vez que uma pessoa lá ia, ficava lá, porque não conseguia sair, caía no chão. E a presença de Deus se manifestou de tal forma que este pastor começou a batizar pessoas. As pessoas vinham na rua, passavam à porta daquela igreja e eram atraídas a entrar, porque a presença de Deus estava real. E só às 2h, domingo, entre domingo e segunda-feira, só às 2h é que acabaram a reunião, que começou às 8h30. A presença de Deus é real. Como disse, eu tive o privilégio de estar numa igreja onde realmente isso acontecia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Posso-me lembrar de muitas situações que aconteceram, de coisas que eu vivi, que era impressionante. Eu quero e o meu desejo é que você aumente a sua sede, a sua fome de conhecer Deus. Porque ao acontecer assim, você vai ver que afinal Deus é algo que é tangível. A sua vida muda por causa da presença de Deus. Eu lembro-me, quando íamos às reuniões, chegava uma altura e as pernas tremiam. Quando acabava a reunião, eu tinha as pernas ainda a tremer. Ao final de eu estar há algum tempo já, com alguns anos de igreja, não são, já estava também impressa em mim que já não era tão fácil, mas era pesado. Estou a dizer que era mau, não, era muito. Nada se compara à presença de Deus. Houve uma das vezes que eu caí debaixo da unção. E Deus mostrou coisas que eu nunca tinha visto. Quando voltei a mim, me sentei, chorava como uma criança. Alguém que estava lá ao pé olhava para mim e eu olhava para ela a chorar e a rir-me. Chorava como um miúdo que soluça. Quando nós estamos na presença de Deus, tudo muda. Tudo muda. A nossa vida muda, tudo muda, tudo muda.
Mas se nós não buscarmos isso, nós nunca vamos ter. Por isso eu disse e aconselhei a ler estes 2 livros para você criar sede de Deus, fome de Deus. Caçadores de Deus, o mundo em chama. 2 livros que são uma bênção. Mas isto é só para você criar a fome de Deus, para depois o procurar. Procurar mais e mais, querer a presença de Deus, estar com Ele. Eu quero vos mostrar algumas passagens bíblicas e ainda são bastantes, onde vemos realmente isso acontecer e que a presença de Deus aparece. Tudo muda. Tudo muda. Eu creio que já não tem aí o livro a ver-se. Vamos abrir em Êxodo 40, 34 e 35. Êxodo 40, 34 e 35. Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Ele não conseguia entrar. E estamos a falar de Moisés. Moisés que esteve 40 dias com Deus. E quando veio para baixo, as pessoas não podiam olhar para ele tinha que andar com um véu na cara. Porque a glória do Senhor que estava sobre ele era tão grande que as pessoas que o olhavam não conseguiam olhar para ele. Eu posso lhe contar tantas coisas. Deus é real. Deus não é funcionar assim, pai, olha, eu preciso de qualquer coisa e ele faz acontecer. Ele faz isso. Mas não é só isso. Você, se tem um pai, se tem uma mãe, você não vai só ao pai e à mãe só para pedir. Você tem um relacionamento com eles. Você dá-se com eles. Entende? E com o seu pai, seu Deus e pai, que relacionamento você tem? Entender? Ele anseia por esse relacionamento conosco. Ele quer esse relacionamento. Quer que o busquemos a Ele. Estou-me a lembrar de uma coisa que aconteceu antes de eu aceitar Jesus. Eu estava num cruzamento parado, estava a ver se passava alguém, se via alguma coisa, e estava parado dentro do carro. E passou alguém, 2 mulheres passaram, pensava que iam passar para o outro lado, passaram no meio do cruzamento, afinal pararam no cruzamento. Eu pensava que elas tinham ficado a falar no cruzamento, depois voltavam-se de costas e estavam a falar, e depois mandaram coisas contra o chão. Tinham acabado de fazer maldição. Eu lembro-me naquela altura. Eu não conhecia Deus como conheço agora. Eu só me lembro de baixar a cabeça e dizer: meu Deus, não permitas que maldição chegue às pessoas para quem isto foi feito. Deus é real. E se você buscar, a sua vida não vai ser mais a mesma. E não estou a ver só com. Não tem a ver. Entenda uma coisa, não tem a ver só com bênção. Tem a ver com alegria.
Eu lembro-me de sair de reuniões e eram as reuniões, nós começávamos nós que trabalhávamos lá, diáconos, íamos lá estar às 3 da tarde. Havia 2 reuniões, uma de manhã e outra à tarde. Eu estava na da tarde e até eu tinha que lá estar às 3 da tarde. Às 4 é que começava a igreja. E eu só conseguia chegar a casa às 9 da noite. E a minha vontade não era ir tão cedo. E estávamos mais de 4 horas ali com Deus. Só sempre perguntar: mas o que é que foi pregado nessa altura? A pregação devia de ser espetacular. Eu não me lembro de nenhuma pregação. Mas, no entanto, lembro-me de tudo o que aconteceu a nível espiritual. Você entende? Quando a presença de Deus chega, tudo desaparece. Tudo desaparece. Eu quero-vos mostrar mais. 1 de Reis 8:10. 1 de Reis 8:10. Salomão estava a construir a casa de Deus. E veja o que é que acontece. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do Senhor do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E não podiam se ter em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Você sabe o que é estar na presença de Deus? E a única vontade que você tem é de chorar. 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 Se você começar a pedir perdão a Deus pelo que você fez, pelo coisa, porque a presença de Deus é tão forte que nós não. Só nos dá para arrependimento, arrependimento, arrependimento. E isso parece que é mau, não, é muito bom. A presença de Deus nos enche, nos capacita, nos cura, liberta, nos torna forte. Porque é o próprio Deus. Este homem, caçador de Deus, dizia: Deus é omnisciente, omnipotente e omnipresente. Ele está em todo lugar. Mas há alturas onde a concentração de Deus aumenta num determinado lugar. Quando isso acontece, a glória do Senhor está aí. Porque é que há tantos anos que eu já falo a palavra de Deus, eu não falo sobre isto? Porque agora chegou a altura. Foi sempre uma das coisas que mais ansiei, que eu mais gostava. E depois, por vários fatores que aconteceram, perdeu-se um pouco. Já nunca mais foi tão forte como foi naquela altura. Mas eu quero mais. Quero muito mais. Lembro-me de ir com a minha esposa, sei que é maisinha, sei eu,
pastor, minha esposa, essa minha cunhada talvez, se ia mais alguém. Íamos para uma reunião numa igreja em Évora. Íamos ouvir louvor e eu disse para o pastor: eu gostava que acontecesse lá é que toda a gente chorasse. Mas será que eu queria que as pessoas ficassem tristes? Não. É que se toda a gente chorasse, a presença de Deus estava ali bem forte. Bem forte. Mesmo bem. Vamos ver mais passagens bíblicas. 2 de Crónicas 5:11. 2 de Crónicas 5:11. Eu peço então. Segunda de Crónicas 5:11. Segunda de Crónicas 5:11. É isso. Não é isso? Amém? Peço desculpa. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes se acharam e se santificaram sem guardar as suas turmas. Quer dizer, eles tinham um grupo que iam a determinada altura para a casa de Deus e depois tinha outro grupo e depois ficava outro a descansar, entrava outro grupo, depois entrava outro, não sei quantos é que eram, mas agora estavam todos lá. E quando os levitas, cantores, todos eles, isto é Azafad, é Mude, Judum, seus filhos, seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e aludes e harpas, estavam em pé para o oriente do altar e com eles 120 sacerdotes que tocavam trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para ouvir-se uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, bendizendo ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não se podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, para tocar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Quando um grupo louvor, quando um povo que se reúne, entrega todo o amor a Deus, louvando, engrandecendo, Ele aparece. Eu lembro-me de estar uma vez numa reunião e começámos a adorar e eu tive que parar, eu disse, vamos parar com tudo. E eu virei-me para as pessoas e disse, vocês assim não chegam lá. Toda a gente ficou assim, de olhos abertos, a olhar para mim e disse assim, eu vou-lhe explicar. Você já teve uma criança nos seus braços? Bebê. Se você cantasse para ele, cantava como? A gritar, a pensar no almoço que tinha? Não. Você ia derramar todo o seu amor a essa criança, cantando com meiguice, cantando com amor. É assim que você deve adorar a Deus. E então começámos a adorar. E tudo mudou. Tudo mudou. Em presença de Deus começou-se a ministrar. Glória a Deus. Estes homens estavam a tocar e a amar a Deus. É impressionante que isto acontece mesmo. Isto que está aqui escrito no versículo 13. E quando uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para se ouvir uma só voz. É impressionante. Você pode ouvir o começo de uma reunião e a começo de uma reunião há uma voz que está a cantar mais baixo, outra mais alto, outra... Pronto, não está tudo uniforme. Mas quando entram
naquela altura uniforme, não se ouve nem uma voz mais alta, nem outra mais baixa. É tudo igual. Parece só uma voz está a cantar. Parece só uma voz está a adorar. Quando isso acontece, a presença de Deus se manifesta de uma forma impressionante. Quem já esteve onde eu estive sabe do que eu estou a falar. Sabe que nós temos que largar tudo para poder que essa presença chegue. E eu quando dizer largar tudo é largar, deixar a sopa, deixar a roupa, deixar, não, e agora tenho que fazer o jantar, o almoço e o não sei o quê, deixar tudo, tudo, tudo e entregar-se só a Deus, a adorá-lo, engrandecê-lo, que Ele é bom, que Ele é tudo para nós. Foram dias impressionantes e eu sei que ainda vou ter dias melhores ainda. Eu sei, porque eu quero isso. Deus sabe que eu quero. Por isso Ele me voltou a lembrar estes livros, voltou-me a eu voltar a lê-los, voltar a recordar tudo outra vez, porque eu quero mais e mais. Esta presença gera cura, libertação, bênção, sem limite. Veja aqui no outro lado. Daniel 10, 4 a 8. Daniel 10. Vamos andar. Daniel 10, 4. O que é que aconteceu aqui? Daniel esteve em jejum. Diz que não tinha, não esteve triste e não tinha vontade de comer. Mas buscava a Deus. Orava a Deus. Daniel 10, 4. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava na borda do grande rio Edequiel. E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos como de ouro fino de ofaz. Seu corpo era como turquesa, seu rosto parecia um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e seus pés como cor de bronze achacado. A sua voz e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, mas não obstante caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão e não ficou forças em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio e não retive algum. Eu caiu como tivesse desmaiado. Eu estava a ter uma visão. Deus lhe apareceu. Exatamente como apareceu a Paulo, na altura de Saulo. Eu quero vos levar para você entender as coisas. João 18, 3. João 18, 3. Isto não aconteceu só tempos do Velho Testamento, aconteceu também no Novo. Tendo depois Judas, isto o que é que aconteceu? Estavam todos reunidos, tinham acabado de fazer a Santa Ceia
Judas saiu e foi trair o mestre e foi trair o mestre por 30 moedas e trouxe aqueles que iriam prender Jesus. Agora veja o que é que acontece. E tendo depois Judas recebido consortes oficiais dos principais dos sacerdotes e dos fariseus, veio para ali com uma lanternas, archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse: A quem buscais? E respondeu-lhe: A Jesus Nazareno. E disse-lhes: Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. E quando depois lhes diste: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Ele não os empurrou. A presença de Jesus foi o suficiente para eles caírem em terra. E tornou-lhes a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. E Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Depois me buscais a mim, deixai ir este. Onde está a presença de Deus, tudo muda. Tudo muda. Jesus respondeu uma mulher samaritana e disse assim: Está a chegar um tempo em que nem aqui, nem em Jerusalém adorará o Pai, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isto quer dizer que você tem que estar espírito, alma e corpo presente, não estar com a sua cabeça no outro lado, não estar a pensar noutra coisa, mas estar ali e fazer um sacrifício de louvor a Deus, o que é adorá-lo por aquilo que Ele é. Adorá-lo porque você o ama, adorá-lo, Ele é tudo para si. Quando você faz assim, a presença de Deus se torna tudo, não é? Tudo. Nessa altura que nós estávamos na igreja, os nossos filhos dormiam no chão da igreja. Às vezes, quando eram bebês, dormiam ao meu colo. Eu adorava a Deus com eles ao colo. Porque Deus era e é e há de ser sempre tudo para mim. Mas se você não tiver esta fome, se você não tiver este desejo ardente de ter a presença de Deus na sua vida, de buscar, que Ele é tudo para nós, você nunca vai sentir isso. Você nunca vai ter. Vamos ficar todos de pé. Eu vou pedir ao grupo Louvor, venha para aqui, se faz favor. O grande grupo Louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus que nós já temos músicos. Glória a Deus que já temos mais cantores. Verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos dizer: Pai, Tu és tudo para nós. Tu sondas o meu coração, o nosso coração, e Tu sabes. Tu sabes o nosso desejo, Tu sabes o que nós queremos. Sabes que Tu és tudo. Tu és tudo, Senhor. Eu quero louvar-te, eu quero adorar-te. Eu quero dizer que só Tu és digno. Todo o louvor, toda a honra, toda a adoração. Só Tu és. Não há ninguém, ninguém como. Tem uma canção, um coro assim. Não há como Tu, não é? Não há como.
Ora teu nome. Santo, 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 ó Deus Altíssimo. Levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 ó Deus Altíssimo. Levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 ó Deus Altíssimo. Levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, santo, único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. E adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. E adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. Exaltamos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser. Único, único. Só tu és. Tu és. Só tu. Só tu. Pai, enche estas vidas. Enche a minha vida. Enche a vida de todos aqui presentes. Enche a vida de todos que estão a ver estes vídeos. Enche-os com a tua presença, o teu amor. Enche-os de sabedoria, de determinação, de buscar mais e mais. Nomes. Nomes. Obrigado, Pai, por tudo o que tens feito e tudo o que vais. Pois não há nesta terra impedimento algum para que te impeça de operar. Tudo o que vais fazer é a tua vontade. Tudo para a tua vontade. Amém. Breve.
Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Muitas bênçãos. Busca o Senhor. Amém, amém. Amém.